que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou-lhe do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós temos insistido em estudar o Teu Evangelho, passagem por passagem, Senhor, porque nós queremos aprender todas as lições que foram registradas pelo evangelista Marcos, Senhor. Mas para isso nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, para discernir aquilo que vem escrito na Tua Santa Palavra. Por favor, então, Senhor, eu te peço que o Senhor me capacite, Senhor, para ensinar e pregar aquilo que o Teu Espírito Santo quer dizer à Tua igreja. E eu peço que o Senhor tire do meio da congregação também toda distração, Senhor, para que todos, ó Pai, possam também estarem receptivos à Tua Santa Palavra e aquilo que o Espírito Santo quer ensinar. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, semana passada a gente falou sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes, e agora nós tivemos aqui um embate entre Jesus e os fariseus. Então a cena é basicamente a seguinte: Jesus ele chega em uma determinada região e os fariseus vão até Cristo. Quem são os fariseus? Os fariseus eles são um partido religioso dentro de Israel, e é o grupo que mais estuda a Bíblia do Antigo Testamento, que na época só tinha o Antigo Testamento. Então a sociedade era dividida em vários partidos. A sociedade judaica, você tinha os fariseus, eles controlavam basicamente todas as sinagogas. Era a liderança dos fariseus, era considerado o grupo mais ortodoxo, mais de acordo com a Bíblia, eram os fariseus. Você tinha, por exemplo, os saduceus. Os saduceus eles controlavam o sacerdócio, a alta cúpula, e eles só acreditavam no Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente tinha também o grupo de João Batista, que alguns diziam que eram os essênios, que eram aqueles homens que se retiravam da sociedade, iam viver no deserto, comendo comidas estranhas, exóticas, e vestindo pele de carneiro, comendo gafanhoto. Talvez aqueles fossem os veganos, não pode dizer, né? Porque se comia gafanhoto, o gafanhoto era um ser vivo, então não pode dizer vegano também. E tinha o grupo dos Herodianos. Herodianos era o partido de Herodes. Como hoje em dia, tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem ateu. Então tem todo tipo de grupos diferenciados. Tem LGBT, tem de tudo. Naquela época também tinha. Só não tinha LGBT, eu acho que naquele tempo não podia, porque se alguém dissesse que era LGBT naquele tempo, o pessoal ia acabar perseguindo e matando mesmo. Então eles não poderiam se manifestar. E os fariseus é esse grupo que vem até Jesus. E os fariseus chegam para Jesus e falam: nos mostra um sinal do céu, para que a gente acredite no Senhor.
Mais ou menos isso. Se o Senhor diz quem é, e o Senhor é aquele que as pessoas estão dizendo quem o Senhor é, faz um milagre aí, faz um sinal do céu. E aí, que sinal do céu seria esse que eles queriam que Jesus fizesse? Será que eles queriam que Jesus mandasse pão, como Moisés, fizesse chover pão, maná do céu? Será que eles queriam que fosse como Elias, que fizesse cair fogo do céu? Ou que parasse o sol? Na verdade, parasse a terra, como foi feito no Antigo Testamento? Que sinal é esse? E o texto diz que ele estava sendo tentado por eles, tentando, uma tentação, uma espécie de tentação. E Jesus, ele fica indignado com aquele pedido. Ele fica indignado. Ele não gosta. Tanto é que ele solta um gemido do seu espírito. É como se fosse algo do tipo assim: sabe quando a pessoa já está nervosa? E aí ele diz assim: por que esta geração me pede um sinal? Nenhum sinal vai ser dado a essa geração. E aí esse texto, nessa versão de Marcos, ele vira as costas e vai embora, deixa os caras falando sozinho. Tem passagens paralelas em que existem outras coisas. Nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas, mas eu me concentrar nessa versão aqui do evangelista Marcos. Muito bem, Jesus não gostou que os caras chegaram para ele e pediram um sinal. Alguém aqui já pediu algum sinal para Deus? Fala: eu quero um sinal. Já pediu um sinal? A gente vai falar sobre isso, viu, irmão? A gente vai falar sobre isso depois. Você fica aí pedindo sinal para Deus. Muito bem. Nesse texto aqui, o Senhor não aprovou. Não aprovou. Como saber a diferença entre pedir um sinal que o Senhor venha desaprovar ou pedir um sinal que o Senhor veio a aprovar, como foi o manifesto aqui? Tenho certeza que quem pediu um sinal para Deus aqui não teve a desaprovação que os fariseus tiveram. Eu espero. Então qual é a diferença? Bom, pedir um sinal para Deus em tom de desafio e com o coração incrédulo é pecado. É pecado. Não deve ser feito. Esses homens, eles chegaram até Jesus com uma postura desafiadora e incrédula, do tipo: se o Senhor é quem diz que o Senhor é, faz aqui um sinal espetacular para que nós possamos acreditar em você, naquilo que estão dizendo que o Senhor é. Mas Jesus não precisa provar nada para ninguém. E Jesus, ele não vai fazer um sinal só para satisfazer os caprichos de alguém, porque todas as vezes que Jesus faz um sinal, se você pega o Evangelho de João, está escrito: esse foi o primeiro sinal. Por exemplo, quando ele transforma água em vinho, lá ele não usa o termo milagre, usa a palavra sinal. Todas as vezes que Jesus faz um sinal, tem uma ocasião e um propósito, tem uma finalidade, seja para curar alguém, mas para mostrar alguma coisa que tem a ver com um atributo de Deus, um atributo dele. Não é para satisfazer um capricho de alguém, não é para satisfazer um capricho. Quem é que chegou diante de Jesus um dia e falou assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão?
Satanás, foi o diabo. Então, quando esses homens eles fazem isso, eles estão fazendo o papel do diabo na vida de Jesus. Olha que coisa! Eles estão se deixando usar pelo diabo, por Satanás. Na tentação do deserto, o diabo, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui de cima, porque dará ordem aos anjos ao seu respeito e não deixará que se machuque. E o diabo ainda menciona um salmo, e Jesus diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque pedir um sinal para Deus com o coração incrédulo e em tom de desafio equivale a tentar a Deus. E um dos mandamentos da palavra do Senhor é: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí você fica se perguntando, quando eu perguntei se alguém aqui já pediu sinal para Deus, teve gente que levantou a mão, e alguns não levantaram a mão para eu não tirar um sarro aqui da frente também, mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você deu uma de Gideão. Não fez? O que Gideão fez? Depois você lê lá Juízes capítulo 6. Gideão, ele pegou, que eu não tenho aqui agora, ele pegou um pedaço de lã e colocou em cima da terra. E ele disse assim, porque ele tinha sido escolhido para derrotar o povo inimigo. E o Gideão era muito assim, ele não tinha muita fé aparentemente, era meio tímido. E ele falou assim: olha, se é verdade, ele falou para Deus, se é verdade que o Senhor me escolheu, amanhã de manhã esse algodão aqui vai estar encharcado, mas tudo ao redor vai estar seco. É como se o sereno caísse só em cima do algodão. Aí ele acordou de manhã e foi lá, algodão encharcado. Ele, o Senhor respondeu o sinal. Mas ele não se deu por satisfeito. Pode ter sido uma coincidência isso aqui, talvez não tenha sido o Senhor. Ele falou: agora eu vou inverter o sinal. Eu vou deixar o algodão seco, vai molhar tudo ao redor, mas o algodão vai ficar sequinho. E se for o Senhor, esse vai ser o sinal que ele está me dando. Deus já tinha falado para ele já, olha o cara. Aí foi dormir, assistir Netflix, descansar. Quando ele acorda, ele vai lá ver e de fato está molhado ao redor ali no solo, e o algodão está sequinho. Milagre é uma confirmação. Aí ele vai lá e derrota os inimigos de Deus. Então, como sabia a diferença do fariseu que pediu um sinal para Jesus entre uma pessoa que vai lá e pede um sinal em outro sentido que não vai desagradar ao Senhor? Eu penso que a principal diferença é a postura do coração. Porque quando Gideão vai até o Senhor, ele vai com o coração desejoso de conhecer a vontade do Senhor. Não é recomendável, porque o Senhor já tinha falado para ele, mas ele é meio tímido, ele era assim não tinha muita fé, ele quis acrescentar aí. E o Senhor, em sua misericórdia, em sua paciência, em sua onisciência, conhecendo o coração de Gideão, vai lá e responde. Mais ou menos o que Abraão fez lá quando tentou interceder pela cidade de Sodoma e Gomorra. Ele vai tentando, vai buscando confirmação de Deus. Então, meus irmãos, meu pensamento é o seguinte: que você buscar uma confirmação do Senhor, desejoso de conhecer a vontade dele para determinada situação, e você no seu coração estabelecer algum método pelo qual o Senhor vai responder a tua oração, e você for com um coração humilde e desejoso de conhecer a vontade dele, e
buscar um sinal não é pecado. Mas os fariseus foram até Jesus com um coração desafiador e incrédulo. Eis aí a diferença. No Antigo Testamento tinha um mecanismo para se conhecer a vontade do Senhor, que era o chamado Urim e Tumim. Quem aqui já ouviu falar no Urim e Tumim? Levanta a mão, quem já ouviu? Pouquíssima gente. Fala a verdade, quem já ouviu falar? Levanta a mão aí, eu já ouvi falar. É os mesmos poucos. O que é o Urim e o Tumim? Eram duas pedrinhas que eram colocadas no peitoral do sacerdote. Ele tinha uns enfeites aqui, umas pedras que tinham significados. E quando Israel queria saber a vontade do Senhor, e não estava escrito no mandamento, e o profeta não falava nada, eles iam consultar esse Urim e Tumim. Não é dois irmãos, Urim e Tumim, eram duas pedrinhas, não eram dois irmãozinhos, não vai pôr o nome dos irmãos gêmeos, esse aqui é o Urim e esse é o Tumim. Não, eram duas pedrinhas, o nome é fofo, né? Mas minha esposa não está gostando, olha lá, ela já está com um olhar de reprovação. Era jogar pedrinha. Era jogar sortes mesmo, irmão. Aquilo era jogar sortes. E aí o Senhor respondia. Ninguém sabe hoje dizer com certeza como que funcionava. Ninguém que eu saiba tem, porque isso se perdeu. Depois de Neemias, depois de Esdras, parece que não foi mais usado, se perdeu. Parece que era mais ou menos assim. O Senhor, através do Urim e do Tumim, podia dar 3 respostas: sim, não ou silêncio. Então Davi mandava consultar o Urim e Tumim. O sacerdote, somente o sacerdote podia jogar. Então não adianta você me perguntar: pastor, onde é que eu compro o Urim e Tumim? Não compra. Pastor, eu posso fazer umas pedrinhas e jogar em casa? Não pode. Não deve fazer, porque você não é sacerdote. Ninguém podia chegar lá e jogar e falar que Deus estava falando. Não podia ser adivinho, essas coisas. Só o sacerdote podia fazer em ocasiões que dissesse respeito não ao interesse individual, mas ao interesse de Israel como um todo. Então Davi ia lá e pedia: vou contra os filisteus, não tem nenhum profeta, o Senhor não falou com Davi em sonho, consulta o sacerdote, pá, joga a pedrinha, vai. Davi vai lá e vence a batalha. Mas teve uma vez que não houve resposta. Quando Saul estava em crise e ele vai consultar uma necromante, antes ele consultou Urim e Tumim, e Urim e Tumim não falou nada. Então não dava para ser manipulado de tipo ou sim ou não. Às vezes a resposta era negativa e o cara caía com o queixo no chão. Deus não falava, nem por profeta, nem por sonho, nem por visão, e nem pelo Urim e Tumim. Então fica aí como curiosidade. Depois você vai lá na internet, digita Urim e Tumim, dá uma lidinha, pega a sua Bíblia, lê, faz bem, lê a Bíblia, dá uma lidinha na Bíblia lá, estuda um pouquinho a respeito, mas aqui eu já dei uma noção para você do que era. Os apóstolos, eles jogaram sorte, meus irmãos. Os apóstolos jogaram sorte. Depois que Judas morreu, eles precisaram substituir, porque tinha uma vaga lá. E eles não abriram a vaga, não pegaram um site lá e falaram: precisa-se de apóstolo. Não teve nada disso, não teve nenhum chamado. Estamos aqui entrevistando pessoas para cobrir a vaga. Não teve isso daí. Minha esposa não está gostando também, está olhando, mas é só para dar uma contextualizada. É brincadeira, não? Você sabe que não foi aberto nenhum concurso público nem privado para isso, né? Mas se você vê o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, eles sortearam para ver quem iria substituir o Judas naquele ministério, entre aquelas pessoas que tinham visto a vida
e a ressurreição do nosso Senhor, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Então eles usaram o método de sorte também. Tem crente que usa caixinha de promessa. Quem aqui usa caixinha de promessa? Que eu já vou ficar de olho aqui já. Quem é que usa? Não pode, viu? Não pode, isso é superstição. Quem é aqui que usa a Bíblia assim? Abre uma passagem aleatória, você fecha o olho e abre ali. A pessoa tem que estar muito desesperada para fazer isso daí, né? Tipo, eu não consigo lembrar de nenhuma passagem, não tive nenhum sonho, todo mundo que me falou eu não aceito, aí vai lá e procura na Bíblia alguma coisa. Eu não vou tirar o salvo, porque eu sei que tem gente aqui que já fez, né? Não vou brincar com seus sentimentos. Mas irmãos, depois do Pentecostes, o Senhor Deus deu algo que eles não tinham antes, que é o Espírito Santo, que não iria nos deixar órfãos. É o cumprimento da palavra de Jesus, que disse que nós não iríamos ficar órfãos. Então, qual é o melhor método hoje para buscar sabedoria do Senhor? É através do Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse que Ele nos guiaria em toda a verdade. Então é o Espírito Santo de Deus. Então eu não recomendo que você compre a caixinha de promessa, eu não recomendo que você faça sorteio bíblico também, eu não recomendo que jamais que você compre umas pedrinhas e fique jogando, né? Pega 2 dados e fala assim: se der mais de 6, a resposta é essa. Se der menos de 6, e se der 6 é porque o Senhor não quer. Não precisa fazer isso, não faça isso. Busque a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Busque conhecimento da palavra. E principalmente use Jesus como chave hermenêutica. O que é isso, pastor? Por que falar assim dessas palavras? É o seguinte, pergunte: Jesus faria isso? Simples, não é simples? Jesus faria isso? Se a resposta muito clara for Jesus não faria isso, aí eu vou lá e faço. Não, aí você não faz também. Então não precisa de urim e tumim, não precisa de sorteio, a não ser que você esteja combinando alguma coisa. Vamos sortear aqui para ver quem que vai lavar o banheiro da próxima vez. Pode fazer também, ou pode fazer uma escala, não tem problema. Mas o Senhor Deus deu o Espírito Santo na sua vida para te guiar em toda a verdade. E se você tiver uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, Ele não vai te deixar nas trevas de modo algum. Ele vai te curar de todas as suas neuras, Ele vai te direcionar em todas as suas questões, Ele vai falar ao seu coração, Ele não vai te deixar sozinho, em nome de Jesus. Não te deixa sozinho, Ele te direciona. E quando você não seguir, depois lá na frente você vai levar bem que o Senhor tinha me falado para não ir por esse caminho. Eu fui e agora Ele está tendo que corrigir a minha rota. Ele vai falar no seu coração. Você não precisa se preocupar com isso, mas Ele te deu o Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz a respeito de você hoje, que nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Acesse a mente de Cristo. É só acessar. É como um arquivo no computador. Se você não acessar, você não tem acesso, você não vê. Mas se você acessar, ali estará a resposta para a sua questão. E o Senhor vai te direcionar em todas as coisas, em nome de Jesus. Mas não tente ao Senhor como os fariseus fizeram nesse versículo aqui, porque o Senhor não se agrada de quem chegar diante dele com um desafio, com uma postura de incredulidade. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque eu sei que você é nascido da água e do Espírito, você é filho e filha de Deus. Mas a palavra do Senhor está aqui e precisa ser ensinado aquilo que foi feito na presença do Senhor. Muito bem, irmãos,
tem determinadas conversas. Eu vou pular um ponto aqui, porque eu fiquei muito tempo nesse primeiro aqui, então eu vou pular um, para não... Eu vou pro mais importante, que é o terceiro. Se der tempo eu volto para o segundo aqui. Eu conversava com a Andréia quando preparar essa palavra. André, não sei o que eu vou pregar nesse texto aqui, né? Estava falando ali, você fica lutando com o texto ali para tentar tirar uma lição bacana. Irmãos, tem determinadas conversas que são perda de tempo. Tem determinadas conversas que são uma completa perda de tempo. Não dá para perder tempo. Jesus, quando esses fariseus, eles falaram para o Senhor, mandaram um sinal do céu, Jesus ele não ficou tentando argumentar, dizendo: cara, olha só o que eu já fiz. Eu anotei: eu expulsei demônios em muitas sinagogas. Lá está escrito lá, capítulo 1, versículo 39. E eu disse que os fariseus controlavam as sinagogas. Jesus ele curou um paralítico. Lembra aquele que desceu do teto? Ele poderia ter dito: cara, você não te disseram que eu curei um paralítico, que desceram lá do teto e eu curei ele, porque o seu pessoal ficou me questionando o porquê de eu perdoar pecados, e eu disse assim: o que é mais fácil, perdoar pecados ou dizer levanta-te e anda? E eu disse levanta-te e anda, e ele andou. Você não viu isso na internet? Você não viu, o pessoal não disse isso para vocês? Vocês não ouviram dizer que eu curei um homem com a mão deformada em uma sinagoga? E eu ainda perguntei assim se era lícito curar no dia de sábado, ou se eu devia deixar uma pessoa doente, e vocês não abriram a boca, e eu falei para ele esticar a mão, e a mão dele foi curada. Você não ouviu dizer isso daí? Você não ouviu falar que eu ressuscitei a filha de Jairo, que ele era o principal de uma sinagoga, e a casa dele estava cheia, e no caminho uma mulher me interrompeu, e ela também foi curada, mas quando eu cheguei lá, todo mundo estava chorando, dizendo que ela tinha morrido, e quando eu disse que ela estava dormindo, o pessoal começou a tirar um sarro, mas eu fui lá, levei o Jairo lá, levei os meus discípulos, e ela foi curada. Vocês não ouviram dizer isso? Jesus podia ter argumentado isso daí, fora muitas outras coisas que Jesus fez. Esses exemplos que eu estou citando, tinha fariseu e tinha escriba olhando, mas Jesus fez outras coisas, que embora não tivesse nenhum fariseu olhando, não tivesse nenhum escriba, provavelmente a notícia chegou. O que esses caras queriam? Que sinal do céu? Quem é que já tinha feito aquilo que Jesus fez? Já estava absolutamente evidente que Jesus ele era diferente, que ele não era igual aos demais, os outros profetas, os falsos profetas que tinham passado. Que sinal que eles querem? E será sinal do céu? Como eu disse, será que eles queriam que chovesse maná? Que nem Moisés mandou chover maná? Vamos, chove maná, multiplicou, agora eu quero que venha um pão do céu, vem cá aqui na nossa boca. Ou então será que ele queria que mandasse fogo? O que eles queriam? Jesus não perde tempo argumentando nada, porque Jesus não faz nada para capricho dos incrédulos. Ele não faz nada por capricho dos incrédulos. E ele não faz nada para se autoafirmar. Ele não está desesperado atrás de pessoas que acreditem nele de qualquer forma. E muitas vezes ele fez milagre e mandou o pessoal ficar quieto, porque provavelmente ele não queria ser seguido por causa dos milagres que ele realizava. Só aqui no Evangelho de Marcos deve ter umas 4 ou 5 passagens que nós lemos a respeito disso. Jesus não faz sinal para satisfazer o capricho de ninguém. E o que Jesus fez? Ele encerrou a conversa. Ele virou as costas e foi embora. Literalmente, Jesus deixou aqueles homens falando sozinhos.
Assim também, meus irmãos, nas nossas vidas, tem pessoas que vão contra todas as evidências. Você já mostrou todas as evidências para a pessoa, evidências irrefutáveis. É isso aqui, ó. Você está vendo, já aconteceu. Você mostrou todas as evidências. Você mostrou claramente que está de acordo com a palavra do Senhor. Você já fez tudo. A pessoa não tem desculpa alguma para desconfiar ou para desacreditar daquilo que você está dizendo ou fazendo. Mas ela insiste na tese de que Jesus não é o Messias. Mas ele multiplicou pães, não é o Messias. Mas ele curou um homem que estava paralítico, não é o Messias. Ele curou o homem da mão mirrada, mas não é o Messias. Ele ressuscitou a filha de Jairo, mas não é o Messias, porque não se adequa àquilo do que eu acho que é o Messias. E aí, diante de todas as evidências, e a pessoa continua inflexível no seu posicionamento, o que fazer? Vira as costas e deixa falando sozinho. Paciência. Se precisar de muito esforço para tentar convencer, a pessoa já deu um sinal claro. Não quero acreditar em você. Os fariseus fizeram isso para Jesus. Às vezes na sua vida também. Você já deu todos os sinais, já mostrou quem você é, já mostrou o que você faz. Isso vale para qualquer campo do saber, não só da teologia, da filosofia, da política, no dia a dia. Se você precisar ficar provando quem você é para pessoas que não acreditam em você, para as pessoas que desacreditaram da sua história e da sua caminhada de vida, se você precisar ficar provando quem você é, você vai ter um desgaste emocional muito grande. Você não precisa provar nada. Vira as costas e deixa falando sozinho. Que a história é que a vida ensina depois para a pessoa. E ponto final. Mas não tenha desgaste emocional por causa disso daí. Porque se você fez o seu melhor, se você está com a sua consciência limpa, tranquila, diante de Deus e dos homens, você não precisa provar nada para ninguém. Caminha e vai, pega o barco, atravessa para o outro lado e deixa falando sozinho. Ponto final. Não merece o seu desgaste. Não merece o seu desgaste. Simples assim. Para você ver que há um desgaste. Jesus, ele do íntimo puxou um suspiro. Você acha que ia valer a pena ele ficar ali perdendo tempo, debatendo com os caras, tentando demonstrar? Não. Então aprenda a detectar isso na sua vida, da onde vem esse desgaste, da onde vem essa oposição. Com humildade diante do Senhor, com o coração limpo, com consciência tranquila. E se você perceber que não merece, deixa falando sozinho e vai. Segura na mão de Deus e vai. Amém? Eu vou voltar então para o outro ponto que eu disse que ia tocar com os irmãos. Queridos, para encerrar, esses homens que estão diante de Jesus aqui são os fariseus. Eles são os maiores entendedores da Bíblia daquele tempo. Eles decoravam as palavras. Eles eram capazes de mencionar qualquer texto de cabeça. Mas às vezes existe momentos em que as pessoas que mais conhecem a Bíblia são as que menos conhecem Jesus. Há momentos na história do povo de Deus que as pessoas que mais conhecem a Bíblia
são as pessoas que menos conhecem o Senhor. Eu estou incentivando você a deixar de ler a Bíblia? Não, mas eu estou dizendo que o conhecimento do Senhor, ele tem que ser primeiro do coração, do relacionamento, porque se você fixar somente num conhecimento racional e de pensamento, desassociado do emocional, você pode ser um líder e conhecer profundamente a palavra, mas ainda assim o seu coração estará distante do Senhor Jesus. Esses homens, pelo estudo que eles tinham da Bíblia, pelo estudo que eles tinham da palavra do Senhor, era para eles serem o primeiro a olhar para Jesus. Olha lá, é Ele, Jesus, é Ele que nós temos estudado aqui, dia após dia, ano após ano. Ele apareceu. Pois não eram os caras que menos conheciam Jesus? Às vezes há momento na história do povo de Deus que aqueles que mais falam a respeito de Deus são aqueles que menos o conhecem. Menos o conhecem. O que eu faço, pastor, então? O que você faz? O que nós fazemos? É o mesmo do ponto 1. É se aprofundar na sua relação com o Espírito Santo de Deus. E pelo amor de Deus, e eu rogo mais uma vez, pelo amor de Deus, foque no Evangelho, foque em Jesus, pelo amor de Deus, não foque em Moisés, não foque em Davi, não tenha o seu foco em Elias ou em Eliseu. Foque primeiramente em Jesus e trace todos os parâmetros da sua vida a partir de Cristo, a partir do Senhor, porque você não é discípulo de Moisés, você não é discípulo de Davi, você não é discípulo de Samuel e não é discípulo de Elias. E absorva desses homens somente aquilo que for compatível com Cristo no Evangelho. Não estou dizendo que eles não eram homens de Deus, mas o que eles fizeram em nome de Deus eram coisas que nós não fazemos mais. Samuel foi e cortou a cabeça do rei. Já pensou se o pastor pudesse cortar a cabeça? Ele cortar a cabeça do discípulo rebelde. Corta, resolveu o problema. Pedro cortou a orelha, Jesus cola a orelha de volta. Quem matar pela espada morrerá pela espada. Os discípulos não puderam passar por Samaria. Senhor, quer que a gente mande fogo do céu? O que eles estão pensando? Em Elias. Vocês não sabem de que espírito vocês são, porque é possível fazer muitas coisas erradas hoje e muitas atrocidades, usando a Bíblia como fundamento. Muitas. A maioria dos cristãos defenderam a escravidão. A maioria. Se você pega atas, se você pega julgados de pessoas defendendo a instituição da escravidão, foram com base na Bíblia, porque se basearam na lei e não na graça. Só que você só consegue perceber isso com a distância histórica, porque quando você está vivendo o momento, você acha que você está do lado certo, acha que está do lado certo. Por isso que um cara como Luther King foi morto, teve que ser parado na bala. Pastor herege, comunista, sempre foi assim. Que negócio é esse de dizer que todo mundo é igual, que todo mundo tem o mesmo direito? Tá louco? Não é todo mundo igual. Tem um rei, rei, cristão, homem branco, negro,
Negro cristão, o resto, direitos. E todo mundo aceitava, com base isso dito por aqueles que mais estudavam esse livro aqui. Então, cuidado, baseie tudo a respeito do Senhor naquilo que o Senhor disse. Foque no Evangelho. Foque no Evangelho. Teve um cara chamado Mahatma Gandhi que ele disse o seguinte: se todos os livros do mundo fossem queimados e sobrasse o Evangelho de Mateus, já estava bom. Porque ele estava pensando no Sermão do Monte. A chave para a felicidade humana já está ali. E ele nem era cristão. Ele nem era cristão. Então, meus irmãos, a gente sempre pensa, quando a gente fala disso, a gente sempre pensa no outro. É o líder tal que está distorcendo a palavra. Não. A gente tem que pensar sempre na gente mesmo. E não atacar pedra nos outros. E pensar, será que sou eu que distorço aquele que Jesus é, com base no conhecimento que eu tenho? Porque conhecimento nenhum, ok, a pessoa não sabe. Muito conhecimento pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Porque as pessoas que fizeram mais oposição ao Senhor eram pessoas que sabiam muito de Bíblia, e não as que sabiam pouco, que foi o que os fariseus fizeram e aquilo que eles eram. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, não é mesmo? Que com todo conhecimento venha humildade e coração. Teologia não pode ser feita com a cabeça, tem que ser feita com coração, com sentimento, com emoção, com amor, para que nós não nos coloquemos do lado daqueles que crucificaram Jesus, mas do lado daqueles que seguiram o Senhor e seguem até os dias de hoje. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Então, recapitulando, meus irmãos, o que foi dito aqui: pedir um sinal para Deus com um coração incrédulo e desafiador é pecado, porque é tentar a Deus. Não se deve fazer isso. Existem determinadas conversas que não vale a pena se desgastar. E finalmente, com todo o conhecimento que você tiver, que nós tivermos da palavra do Senhor, precisamos ter cuidado para que este conhecimento não se torne em si uma pedra de tropeço que faça com que a gente combata contra Deus, mas que nós possamos ter a nossa vida alicerçada na palavra, no Evangelho, na oração, no relacionamento com Jesus, e que nós possamos ter como alvo, fixação na nossa mente, sermos parecidos sempre com Jesus em tudo aquilo que fizermos. E uma das coisas boas para tentarmos chegar a esse objetivo é sempre nos perguntar: será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? E se nós fizermos aquilo que Jesus faria, certamente estaremos no caminho certo, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te conduza em tudo, em todas as suas decisões, em nome de Jesus. Que Ele te guie em todas as coisas, que Ele te dê sabedoria, que Ele coloque no teu coração o desejo de conhecer cada vez mais a palavra dEle, que Ele coloque no seu coração e no meu coração o desejo de nós sermos imitadores dEle, e que a igreja, o corpo de Cristo, possa ser a manifestação de Jesus nessa terra, em nome de Jesus. Você é membro do corpo de Cristo, você é responsável por isso daí também, você é convidado para manifestar a glória de Jesus neste mundo. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar na presença do Senhor, em nome de Jesus.